E essas questões relacionadas ao apoio ao ensino e aos estudantes e todo o processo das aulas online vão ser comentadas agora pelo representante do Conselho Estadual de Educação, com a gente aqui no estúdio, o vice-presidente do Conselho, Marcos Elias Moreira. Muito obrigada, vice-presidente. O Conselho Estadual de Educação publicou uma resolução autorizando as escolas públicas e particulares de ensino fundamental e médio a continuarem com as aulas online até o final do ano letivo deste ano. O mesmo vale para a educação profissional técnica de nível médio também. Como que vai funcionar na prática essa questão? Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos telespectadores. É um prazer falar com vocês do Jornal da Manhã. O Conselho Estadual de Educação, como toda a estrutura da educação no nosso país, no nosso estado, não estávamos, vamos dizer, preparados para uma situação como essa de uma pandemia que nos obriga a experimentar e no sentido de manter o processo de ensino-aprendizagem, no sentido de manter a transmissão do conhecimento, nós utilizarmos de mecanismos até então relativamente inéditos para nós, que era, no caso do ensino fundamental, ensino médio, você ter atividades à distância ou então presenciais, só que mediadas por tecnologias. E para isso nós temos feito então um esforço, e esse esforço é do conjunto do sistema estadual de educação, que começando lá das escolas, dos professores, dos pais e particularmente dos estudantes, e chegando às instâncias governamentais que propiciam as condições para que, eu repito, numa situação inesperada, nós possamos desenvolver esse conjunto de atividades e mantermos a educação funcionando. E aí, nesse sentido, a decisão que nós tomamos foi, visto que nós ainda não temos a vacina e visto que há uma insegurança demonstrada por pesquisas realizadas com familiares em torno dessa questão do retorno a essas atividades presenciais sem toda criar todas as condições de saúde, sanitárias e de saúde. Então, nós autorizamos as escolas que, mesmo que se tenha uma decisão dos órgãos da saúde que permita o retorno das atividades presenciais ainda esse ano, essas instituições elas poderão concluir o ano letivo nesse formato à distância ou então presencial mediado por tecnologia, exatamente para propiciar essa segurança às famílias, às escolas, no sentido de proteger estudantes, professores e funcionários. A maioria desses professores estão no chamado grupo de risco, né? Exatamente, porque às vezes nós temos visto muitas pesquisas tratando da situação de como é que se transmite a pandemia dos estudantes. Sim. E a faixa etária, essa questão toda, mas para que se tenha estudante dentro da escola é preciso ter um conjunto de apoio administrativo e, sobretudo, é preciso ter professores. E esses professores, a grande parcela deles estão em grupo de risco, eles vão ter um contato maior, visto que eles circulam de turmas para turmas, quer dizer, então há toda uma situação de segurança de saúde para esses profissionais que nós, o Conselho, temos que ter todo o cuidado com eles no sentido de assegurar que o retorno às atividades presenciais só aconteça quando a gente tiver essa segurança em relação à saúde desses profissionais e também dos nossos estudantes. E vale aqui destacar também que é preciso completar a carga horária mínima de 800 horas de aula, além de respeitar a matriz curricular. É um desafio ainda o que vem pela frente, né, vice-presidente? É um desafio enorme e nós temos, e aí isso tem acontecido não só no Brasil, no mundo também, e em especial aqui em Goiás, a nossa preocupação tem sido o seguinte: como manter esse processo de ensino-aprendizagem com todas as limitações e as dificuldades que estamos enfrentando, visto, repito, a situação inédita, a ausência de uma preparação, ninguém estava preparado para uma situação similar a essa. Então, nós precisamos assegurar que aquilo que estava previsto do ponto de vista do projeto político-pedagógico, da aprendizagem que os alunos tinham previsto,
conhecer, a partir dessa experiência didática pedagógica desse ano letivo, que elas sejam asseguradas a esses estudantes. Evidentemente que ficarão limitações e dificuldades. E aí é todo um processo de diálogo e de discussões que nós estamos fazendo no Conselho e que faremos também em cada uma das escolas, de mecanismos que incluem a participação e o debate e as ações didático-pedagógicas desse ano letivo, mas também do próximo ano letivo, no sentido de assegurar que o país, que o Estado não fique numa defasagem de conhecimento de parcela tão significativa da nossa população que estão nessa faixa etária escolar e que estão, portanto, frequentando as nossas instituições educacionais. Vice-presidente, o Conselho Nacional de Educação tem proposto que as redes de ensino revisem os critérios, de avaliação para evitar o número da reprovação e do abandono escolar, como o senhor bem colocou aqui. Como tem sido a interlocução, a conversa com o governo do Estado? Está em sintonia? Olha, nós temos dialogado de forma muito verticalizada, aprofundada, com a Secretaria de Estado da Educação, com representantes das secretarias municipais de educação, dos conselhos municipais de educação, e esse diálogo e o aprofundar desse diálogo, ele tem sido muito positivo, porque as ações que tanto nós do Conselho Estadual de Educação definimos por meio das nossas atribuições legais, quanto aquelas do governo, têm sido muito sintonizadas, de tal forma que nós possamos ter condições de atravessar essa situação tão complexa e tão difícil da melhor forma possível, assegurando que os prejuízos para o nosso sistema educativo sejam aqueles impossíveis de você não os tê-los, mas, sobretudo, assegurando que o ensino-aprendizagem continue acontecendo, que nós continuemos de forma segura, de forma a que tanto estudantes, quanto professores, quanto todos aqueles que estamos ligados ao sistema educativo, tenhamos condições de continuar o nosso trabalho assegurando os conhecimentos de um lado e de outro a segurança em relação à saúde. Para quem está nos assistindo aqui agora, pelo Jornal da Manhã, tanto pela TV Alego quanto para a TBC, as considerações finais do senhor, até mesmo para tranquilizar quem está nos acompanhando, os pais, os professores, os alunos. Tudo irá ocorrer em seu devido tempo. É um momento delicado, a gente sabe muito bem disso, mas, acima de tudo, a gente tem que ter fé, né? Sobretudo, nós temos que acreditar que nós vamos passar por esta situação, por essa pandemia, que vamos passar assegurando a continuidade do processo educativo, isso é absolutamente importante e fundamental, mas que esse passar se dará por um processo de diálogo, de discussões, de debates e, sobretudo, de ações que visem assegurar a saúde de nós, aqueles que lidamos com o processo educativo, e a saúde da população e assegurando a continuidade dos nossos estudantes no seu processo educativo. Daí toda essa preocupação em relação a adequar os processos de avaliação, adequar os processos de transmissão do conhecimento por meio de aulas de formas tão distintas quanto aquelas tradicionais, a fim de que, no final desse processo, nós tenhamos condições de fazer uma análise mais detalhada, mais aprofundada e ver se ficou e onde ficou problemas nesse processo de aprendizagem e como é que nós vamos fazer nesses próximos anos letivos para superar esses possíveis problemas. Agora, sobretudo, o que nós estamos fazendo nesse momento na expectativa de que brevemente nós vamos superar essa pandemia, nós continuemos o processo educativo no nosso estado. É o que a gente espera. E esse momento, sem dúvida alguma, é um momento de aprendizado, né? Sem dúvida. Nós aprendemos em relação, por exemplo, a lidar com tecnologias
por mais do que em qualquer outro período da nossa história. E esse aprendizado, ele certamente será incorporado ao processo educativo no futuro. E o Conselho Estadual de Educação também aprendemos muito nesse processo, assim como, creio, todas as nossas escolas, todos os nossos professores, inclusive todos os nossos estudantes. E aí eu faço, então, um agradecimento pelo convite e chamando a sociedade que a educação, ela é um bem, ela é essencial, não só para aqueles que estão no processo educativo, mas ela é essencial para o conjunto da sociedade, ela é essencial para a riqueza da sociedade, inclusive. Então, eu chamo a população a ter uma presença mais próxima no processo de ensino-aprendizagem de seus filhos, eu chamo a população e os professores, em especial, a perceber que essa dedicação que nós estamos fazendo nesse momento, com todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, ela é um bem que certamente a sociedade goiana e a sociedade brasileira irá incorporar no seu processo histórico. Muito obrigada pela participação do senhor aqui hoje com a gente. Nós conversamos com o representante do Conselho Estadual de Educação, o vice-presidente Marcos Elias Moreira.